Olá, amigos da TV Viena. Estamos começando mais um programa Cidadão Fique por Dentro. E hoje nós vamos tratar do projeto de lei 05/2016, que instituiu a campanha de conscientização de vacinação contra a sinomose canina no município de Assis e da outras providências. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui o nosso amigo, nosso irmão Tiago, que é Edil, que é o nosso representante na Câmara lá, e veio nos falar sobre esse projeto que é de sua criação, né, Tiago? Bem, Paulo, primeiramente, meu irmão, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade aberta em poder estar participando desse programa da TV Viena, TV essa que cresce aí diariamente em Assis, seja pela qualidade de seus programas, seja pela confiabilidade que a mesma transmite aos seus patrocinadores, aqueles que fazem aí o canal funcionar. Então vamos lá. Tiago, eu gostaria que você nos falasse como surgiu a ideia desse projeto, como você teve a oportunidade de estar trazendo para a gente esse projeto que trata sobre esse assunto tão importante hoje e que às vezes a pessoa não tem essa ideia, não tem essa noção de trazer esse projeto que cuida dos animais, e a gente sabe que isso é um projeto muito importante. Como surgiu essa ideia? Bem, primeiramente eu tenho aí uma afinidade pessoal com a questão com os animais, não é de hoje, Crio não comercialmente, mas crio para consumo próprio, vamos dizer assim, cães da raça, no meu caso, pastor alemão, na qual pertencemos, inclusive, como membros do núcleo de criadores de pastor alemão da cidade de Assis. E em razão dessa minha atividade fora da minha prática docente, que é o meu foco profissional, como também fora da minha prática política, começamos a perceber a questão da ausência de informações por boa parte da população em relação às doenças que afetam os animais, não só cães, mas gatos, cavalos, aves, enfim, animais que fazem parte do cotidiano doméstico, e também começamos a perceber a quantidade de animais aí que são vitimados pela sociedade, vitimados pelos seus donos, em razão de uma duplicidade de realidades. Primeiro, pela omissão dos cuidados, e segundo, também pela ausência de conhecimento para que se tenha os devidos cuidados. E nesse meio termo, em alguns casos, a ausência de políticas públicas direcionadas aos bons tratos com os animais. Então, nesse cômputo geral aí, é que começamos a pesquisar leis que existem em outras cidades. Eu sempre falo que o que é bom tem que ser copiado, e durante o nosso exercício, enquanto membro do Legislativo assisense, fazemos pesquisas diversas em câmaras municipais, não só da região, mas de todo o Brasil, para verificar quais são as leis interessantes que lá existem e trazermos para cá. Infelizmente, fomos aí agraciados pela aprovação unânime desse projeto de lei, número 5. Na sessão passada foi feita a votação da redação final, encaminhado ao Poder Executivo, que agora basta apenas sancioná-lo para que o mesmo passe a ter validade. Professor Tiago, eu gostaria de saber se, ao elaborar esse projeto de lei, se o senhor teve o cuidado de conversar com o veterinário, por que não foi incluído aí os felinos, Parece-me que o projeto só trata dos cães, e os gatos, vamos dizer assim, parece que não entraram no rol aí desses animais, Eu gostaria de saber se houve aí um estudo, se houve uma conversa com o veterinário antes de se apresentar esse projeto de lei. Bem, na verdade, quando elaboramos esse projeto, no primeiro momento, a questão foi focada em relação aos cães. Faz-se considerar que realmente o maior número de animais abandonados em Assis são caninos. Mas nada impede de, no outro momento, fazermos uma emenda nesse projeto, prolongando esse foco aos felinos. Porém, é importante destacar também que antes da apresentação fizemos consulta a entidades protetoras de animais abandonados,
das diversas entidades existentes em Assis, fizemos consulta a alguns veterinários, fizemos consulta ao núcleo de criadores de pastores alemães e todos verbalmente manifestaram-se favorável a essa iniciativa, né? Que, como bem diz, institui a campanha de conscientização de vacinação e não de vacinação. Tá? É importante deixar claro o seguinte, muita gente me perguntou da seguinte maneira, abre aspas, né? Tiago, por qual razão você não colocou a obrigatoriedade da vacinação? E colocou apenas a campanha de conscientização, de sensibilização sobre a sinomose. Enquanto membro do Poder Legislativo, nós não podemos criar nenhum instrumento que implique em ônus para o município. Então, se nós fizéssemos uma lei que obrigasse a prefeitura a vacinar, nós estaríamos o quê? Infringindo uma prerrogativa legal, né? Na qual estaríamos, inclusive, correndo o risco de quebra de decoro, né? Então, aí teríamos a punição. Mas o primeiro passo, a primeira semente foi lançada. Criam-se campanhas de sensibilização, criam-se campanhas de conscientização sobre o que é a sinomose, sobre as consequências da sinomose, e a partir daí a população, seja ela enquanto sociedade civil organizada, seja ela enquanto movimentos espontâneos, podem começar a cobrar do poder público que o mesmo passe a realizar campanhas dessa natureza. É interessante o professor Tiago dizer isso, porque, resumindo, né, o Poder Legislativo ele não pode criar despesas ao Executivo, não é isso? Exatamente. Nós, por força de lei, somos impedidos a criar qualquer campanha que implique em custo. Então, por exemplo, aquele que porventura possa algum dia, olha, eu vou prometer fazer tal coisa em tal bairro, fazer determinada benfeitoria, prometo construir escola. Me desculpe, esse tipo de promessa compete ao Poder Executivo. O Poder Legislativo está restrito basicamente na tríade, que é representar os interesses da coletividade, fiscalizar as ações do Executivo e legislar, no sentido de apresentar leis e votar leis favorável ou contrariamente, conforme a sua consciência e a legalidade assim permitirem. Muito bem. Tiago, quando você fala que é uma lei que vai trazer a conscientização para os munícipes, como você pretende, ou como está determinado nesse projeto de lei, a divulgação dessas ações? Como isso será divulgado? Bem, Paulo, ótima pergunta. Se a prefeitura, se nós vereadores não podemos criar leis que impliquem gastos, como fazer essa divulgação sem gastar? Pode surgir essa pergunta, como é natural que surja. Mas para você que está aí nos acompanhando, saiba que a prefeitura possui, como também a Câmara Municipal, possui diversos canais de comunicação em funcionamento, aos quais poderão ser utilizados sem gerar gastos extras. Nós temos, por exemplo, na Câmara Municipal, a TV Câmara, nós temos a Rádio Câmara, nós temos o site da Câmara Municipal. A Prefeitura, como canais de comunicação, o Diário Oficial do Município, os carnês de IPTU, que poderiam ser melhor explorados no sentido de colocação de datas de campanhas de vacinação canina, por exemplo, a vacinação antirrábica, informações sobre doenças em geral, né? Nós temos o próprio site da Prefeitura, temos a TV FEMA, que é um órgão vinculado, a FEMA é um órgão vinculado à Prefeitura Municipal, que poderia ser um excelente canal de divulgação, né? Não que já não faça, faz, mas poderia, dentro do contexto desse projeto, a qual eu fui o autor, estender e representar ainda um veículo a mais para a propagação das informações. Importante você dizer isso, professor Tiago, porque nós sabemos que há pouco tempo nós tivemos em Assis aí a campanha antirrábica, e nós sabemos também que parece-me que o objetivo não foi atingido. Ficaram aí muitos animais a serem vacinados. Então, o que a gente nota é que às vezes o vereador,
ele apresenta o projeto de lei, é aprovado, e enquanto ele está na Câmara, enquanto ele está lá no Legislativo, parece-me que ele não se esquece e sempre vai cobrar. Mas parece-me que quando ele já não faz mais parte do Legislativo, parece que isso fica esquecido. As pessoas parecem que esquecem que essa lei existe. Então, às vezes, por isso, fica ali adormecido aquilo e não se faz. Então, eu acho muito importante, porque o resultado dessas campanhas, realmente, eu acho que é a divulgação. O que o senhor teria a dizer sobre essa vacinação antirrábica que nós tivemos há pouco aí e não foi atingido aquela meta esperada? Bem, eu não tenho especificamente os dados do qual o percentual em que foram vacinados os cães, né? Mas uma coisa geral que eu senti, não só enquanto vereador, mas senti também enquanto cidadão, foi uma divulgação que poderia ter sido um pouco mais aprimorada. Como foi feito antigamente, tá? Então, por exemplo, na semana que vem vai ter vacinação no bairro tal. Então, 2 semanas antes da vacinação, já se colocavam faixas, cartazes, já fazia um barulho aí, vamos dizer assim, né, para avisar que naquela comunidade, naquele entorno, no dia tal, entre a hora tal e tal, seria feita a realização da campanha. E indo ao encontro, Dr. Paulo, a respeito da questão do esquecimento, muitas vezes, de alguns projetos de leis, vem ao encontro de uma prática política que eu defendo há muito tempo. Nós não temos que ter mais dentro do poder executivo, falo do executivo, que é ele que compete à execução dos atos, planos de governo, planos de partido. Nós temos que criar, na verdade, planos de condução dos trabalhos. Ou seja, como se fosse grosseiramente falando, guardada as proporções e realidades, os planos quinquenais que existiam nos países de economia socialista, né? Ou seja, independente se está o LE ou se está o CRE na gestão, aquilo vai ter que acontecer, porque aquilo faz parte, aquilo é de interesse do coletivo, né? Pois quando temos apenas planos de governo, de gestão de partidos, o que acontece? Aquilo que começa no seu em um determinado mandato, entra alguém que não era, pode criar, não vou dar continuidade porque foi o outro que começou. Isso não pode acontecer. Realmente, né, interrompe o objetivo, né, daquela lei, e a gente não podemos negar aí que existe muitas leis, né, e muitas leis que às vezes estão lá esquecidas, e se você for buscar aí, você vai ver que existe um regulamento para tudo aquilo que você quer, mas às vezes não se busca e acaba ficando essa lei esquecida, adormecida e não é colocada em prática. Exatamente. Bom, vamos para um pequeno intervalo comercial e voltamos já já. Não saia daí. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Todo mundo sabe que é pra levar cerveja gelada pro churrasco. E aí, quente ou gelada? Quente. Mas ninguém leva. O Chico deve levar gelada. Chico, mas é quente mesmo? O Ale deve levar gelado. Ih, velho, tá quente. Mas as meninas devem levar gelado. Ih, gelado só tem creme anti-rugas. Tudo bem. Duda deve levar gelada. E aí, Duda, quente ou gelada, velho? Nenhuma das duas, meu querido. Vamos levar 0 grau. Muito mais que gelada. Porque eu conheço a minha galera. 0 grau é leve, duplamente filtrada e gela rapidinho. Licença. Ui, passou uma 0 grau por aqui. Conte 0 grau, a cerveja na temperatura certa. Beba com moderação.
Estamos de volta com o programa Cidadão Fique por Dentro. E hoje em nossos estúdios estamos recebendo aqui a agradabilíssima presença do nosso amigo, irmão Tiago. Tiago, eu gostaria de saber de você se esse projeto 05-2016, ele traz uma data específica para esse programa, qual seria o mês ou a data indicada para essa campanha? O projeto já contempla isso ou vocês pretendem achar uma data exata para isso? Bem, Paulo, na verdade é o seguinte, o projeto, após aprovado em Câmara, como já aconteceu, sancionado pelo Poder Executivo, instantaneamente ele está apto a ser executado. Tá? Então, nós não podemos determinar vai ser feito a partir desse dia ou daquele dia, porque daí entra na questão da ingerência dos poderes. Né? Mas o Poder Executivo tem total autonomia para dar o start à sua execução a partir do momento em que julgar mais pertinente. Eu entendo que o quanto antes o mesmo for posto em prática, melhor. E o interessante é o seguinte, é sempre usar veículos de comunicação, canais de comunicação que sejam, digamos assim, em massa, que atendam o maior número de pessoas. O Diário Oficial do município, por exemplo, não é um bom canal de comunicação. Primeiro que ele circula com atraso. Será que não seria interessante, né? Tiago? Lógico que o programa poderia estar sendo desenvolvido aí o ano inteiro, essa questão de alguma dúvida, né, que a pessoa tenha, vai esclarecer, mas uma campanha específica, por exemplo, eu não sei se a própria vacina antirrábica, por exemplo, nós sabemos aí, quando éramos crianças, sabíamos que o mês de agosto é o mês do cachorro louco. Né? Então, o mês de agosto vai ter a campanha antirrábica. Então, de repente, esse projeto aí, você instituir um mês ou uma data para se dar um maior fomento em cima disso, para que as pessoas realmente... O que a Secretaria Municipal da Saúde, por meio da sua estrutura, né, que é já aquela que conduz a campanha de vacinação, poderia fazer concomitante à vacinação antirrábica, fazer pelo menos uma distribuição de material informativo, seja folder, panfleto ou qualquer outro material dessa natureza, para aqueles que levarem os cães até lá. A despeito dessa questão do mês de conscientização, eu olho isso às vezes com pouco critério, porque se você for olhar hoje o calendário de Assis, o calendário anual, todo mês, de janeiro a dezembro, você tem mês de alguma coisa. E acaba sendo como aquilo que o senhor falou no início, leis mortas. É mês de conscientização de não sei do que, mês de sensibilização de não sei do que. Mas na verdade a gente não vê ações efetivas em relação a isso. Então acaba sendo uma lei não exequível. Acaba sendo quase que uma lei morta. Com exceção dos meses de sensibilização em relação ao câncer ou algumas outras enfermidades, a grande maioria dos meses comemorativos, nós praticamente não vemos atividade alguma. Né? Então, talvez nesses momentos de alcance, de maior aglomeração, onde talvez essas ações teriam uma eficácia aí maior, né? Então, professor Tiago, nós sabemos que hoje, né, todas as casas que você vai tem aí um animalzinho de estimação, porque as pessoas hoje parece que adotaram esses animais de estimação como da família. E todas as famílias, eu acho que, sem medo de errar, 80% das famílias aí tem um bichinho, um animalzinho de estimação que acaba fazendo parte da família, né? E eu gostaria de saber do professor Tiago se existe algum projeto ou alguma coisa nesse sentido para essas pessoas de baixa renda que também têm seus animalzinhos de estimação e não têm condições de arcar com essas despesas, porque nós sabemos que esses bichinhos, eles nos trazem despesa, né? Então, essas pessoas que querem ter e têm os seus animaizinhos e precisam que esses animais sejam cuidados, né? Existe algum projeto, alguma coisa dentro da Câmara ou o próprio professor Tiago tem alguma ideia em relação a isso, de favorecer essas pessoas de baixa renda? Bem, doutor Paulo, antes de entrar específico nisso, fazendo um comentário a respeito do que o senhor falou, da questão da importância de termos animais,
Hoje já existem diversas terapias que são conduzidas com o uso de animais. Nós temos aí a ecoterapia, nós temos a sinoterapia, que utilizam, por exemplo, cães para trabalhar a questão do combate à depressão, por exemplo, a questão da sociabilização de crianças com diferentes estágios de autismo. Então, os animais, muito mais do que aquela questão, né, que nos foi aí apresentada, tem um cão de guarda. Não! Hoje o animal ele é um ser membro da família. Ele é um ser que tem uma função social e vamos além, uma função emocional. Quantos de nós muitas vezes chegamos em casa, às vezes tristes, chateados ou carregados emocionalmente em razão de trabalho ou qualquer outro fator, e aqueles que têm animais se deparam com o animal lá abanando o rabo, exigindo única e exclusivamente de você atenção para que ele dê o que ele tem de maior atenção, que ele dê aquilo que ele tem de mais precioso, que é o seu coração, que é o seu amor, que é o seu afeto, né? E para que venhamos aí superar essas questões, entra no foco que o senhor nos trouxe, elaboramos há alguns meses um requerimento direcionado ao Poder Executivo, solicitando informações sobre a possibilidade da instalação de uma clínica veterinária para pessoas que tenham baixa renda possam levar os seus animais. E, infelizmente, a resposta que nós recebemos foi negativa, argumentando que não há dotação orçamentária para isso. É importante deixar claro que eu não estou propondo aqui uma clínica veterinária que atenda 24 horas, 7 dias por semana e que seja aberta a todos os cidadãos. Mas que pelo menos haja uma vez por semana ou quinzenalmente, não sei, nem seja no começo, quinzenal ou trissemanal, não sei. Vê o que for viável. Mas o momento para que as pessoas de baixa renda, que sejam devidamente comprovadas pelo recebimento de algum programa social do governo, seja governo federal ou governo estadual, não interessa a natureza, mas que possam levar os seus cães. E que muitas das doenças que acabam levando ao óbito precoce dos cães, cães e outros animais, né, poderiam ser resolvidas se esta enfermidade tivesse sido enfrentada precocemente. E aí entra também, Dr. Paulo, uma questão importante a ser destacada, que é a chamada posse responsável. Eu morei muito tempo em Avaré, dava aula numa faculdade e na qual trabalhava com uma professora, Maria Júlia, que era engajada e ainda continua sendo engajada nessa questão de animais abandonados, principalmente cães. E ela chamava muito a atenção para mim a seguinte item: Tiago, não há política pública que vença esse problema se nós não tivermos a posse responsável. O que é a posse responsável? É transmitir periodicamente aquilo que o senhor falou. Que ter um animal é uma coisa muito prazerosa? É óbvio que é. Só que é também algo oneroso. O animal, ele tem as mesmas necessidades que nós humanos, do ponto de vista biológico, do ponto de vista emocional, né? Dentro da área biológica, a necessidade de uma alimentação adequada, a necessidade de fármacos. Então isso implica custo. Então muitas vezes as pessoas adquirem um animal, seja por doação, seja por compra envolvendo espécie, né? Achando que vai ter ali um bibelozinho e esquece que aquele animal cresce, que aquele animal urina, que aquele animal defeca, que aquele animal precisa de cuidados. E algumas pessoas, num ato desumano ou de despreparo, abandonam aquele animal, ou entregando para entidades que já estão sobrecarregadas e que recebem pouco auxílio do poder público, para não dizer quase que nenhum. A maioria dessas entidades vivem de doações dadivosas, espontâneas de cidadãos comuns, tá? Ou então, de uma forma ainda mais cruel, abandonam em terrenos baldios.
E nós sabemos, inclusive, que tem a legislação hoje protege também, né? Sim. E também, veja você, que os animais hoje, eles não podem ser proibidos de você criar um animal, por exemplo, dentro de um condomínio, né? Não existe nenhum estatuto de condomínio hoje que proíbe você de ter um animal de estimação dentro de casa. Eu mesmo já morei em vários condomínios em que eu pude levar o meu animalzinho. Por quê? Porque já não existe mais essa restrição, né? Porque a legislação hoje, ela vem proteger os animais. Isso está crescendo. A gente vê hoje, por exemplo, você sai para viajar e você está na estrada, determinados restaurantes ou determinados shoppings aí, você vê as pessoas passeando com o seu animal lá dentro, né? Então, eu acho que isso realmente está, assim, crescendo muito. E o empresário que não se sensibilizar, daqui a pouco está fora. Com certeza. Igual antigamente, quando você ia num supermercado, num shopping, num estabelecimento, o fator de escolha, além do preço e qualidade, era ter estacionamento próximo. Hoje é ter local que aceite o meu animal. Com certeza. Então, inclusive hotéis onde você vai. Exatamente. Destinam locais específicos para você deixar ali esse cão acondicionado. Nós tivemos em Assis, no ano passado, um encontro de criadores de cães pastor alemão que foi realizado no Centro Social Urbano, e alguns hotéis da cidade não permitiram com que os hóspedes ficassem ali. Porque os hóspedes estavam vindo para a exposição, é óbvio, trazendo seus cães, e não aceitaram. Resultado, perderam clientes para os hotéis que permitiram. É óbvio que o cão não ficou circulando na área de alimentação e nem na área de convívio social, mas destinou um local específico para que os cães, nas suas baias devidamente homologadas, os cães devidamente vacinados, enfim, com todos os cuidados sanitários, pudessem ali ficar. Então é uma questão se a sociedade muda, e as leis mudam, e os empresários também devem se mudar. adaptar, com Exatamente. Professor Tiago, você tocou num ponto com a gente aqui, que você falou de animal de rua, animal abandonado. Dentro dessa seara, eu gostaria de saber do vereador se existe algum projeto de lei já em relação à castração desses animais de rua, porque nós sabemos que esses animais de ruas abandonados, né, acaba por gerar aí vamos dizer assim, uma população canina aí grande devido a esses animais entrar no cio, estar na rua, enfim, beneficiar, vamos dizer assim, a procriação desses animais abandonados. Na verdade, existem políticas de governo em relação a esse sentido, mas que não são plenamente executadas. Nós tivemos, no ano retrasado, uma licitação que foram autorizadas um número X de castrações. No ano passado, essas castrações não ocorreram, tá? E até o presente momento também não ocorreram. Fizemos também requerimentos, ofícios endereçados ao Poder Executivo, cobrando informações se esse ano, primeiro, se vão ocorrer ou não, se sim, quando, e se não, por qual razão. Tá? Então, nós entendemos que essa prática é de grande importância, principalmente quando falamos em animais do sexo feminino, que ali você tem o maior centro de proliferação. Né? Se você conseguir castrar pelo menos as fêmeas, tá? Essa proliferação desordenada, ela fica mais restringida. Mas, mais uma vez, eu volto a falar da importância da posse responsável, que é você ter os animais aos quais você consiga dar conta na plenitude das necessidades desse animal, que você não deixe esse animal na rua. Ah, mas é só uma voltinha para um xixizinho e um cocôzinho na rua. Poxa, primeiro que esse xixizinho e cocôzinho na rua, um cidadão vai andar e vai pisar. Né? Você tem a questão da poluição, seja ela pela questão do desconforto do olfato, seja ela pela questão do desconforto visual, a questão da sujeira mesmo em pisar no sapato, tá? A questão de um animalzinho, por mais manso que seja, a gente não sabe o que está passando na cabeça dele. Então tem lá um animalzinho andando, você está andando com o seu cão, com o seu gato na coleira, um animal solto pode ir lá e atacar. Nossa, mas ele era mansinho, nunca fez.
Mas para fazer basta a primeira vez. E a responsabilidade realmente é do dono, né? A guarda do animal, principalmente se o animal for um animal feroz, um animal bravo. E o né, que é o Thiago? pior, doutor Paulo, o senhor enquanto jurista, operador das leis, sabe disso muito mais do que eu, pode até chegarmos em problemas maiores. Por exemplo, eu estou andando com a minha filha, um animal solto vai lá e agride minha filha, aí eu vou ter que expulsar aquele animal de lá, às vezes tendo que usar força, aí o proprietário do animal vai se sentir doído, porque não precisava, aí começa uma situação de conflito de origem desnecessária, que poderia ter sido evitada se as pessoas tivessem feito o quê? O que é certo. Entra na questão da sustentabilidade. A guarda do animal é muito importante. Quem tem o seu animal saber proteger, está até protegendo, né? Porque se você está guardando, não está deixando ele sair na rua, é a mesma situação. Várias pessoas já vieram perguntar: olha, eu fui atacado por um cão bravo, esse cão estava na rua, o proprietário largou o portão aberto. A responsabilidade é toda da pessoa. Então vai ter que pagar despesa com médico, com hospital, enfim. É o que você falou, Tiago. A dor de cabeça é grande. Então, vamos saber guardar os nossos animais, porque o animal é um bicho irracional. Então, nós é que temos que fazer. Ele age por instinto, o animal não age por razão. Então, a gente tem que realmente guardar. Bom, nós estamos chegando ao fim do nosso programa e eu gostaria de deixar você, professor Tiago, à vontade para suas considerações. Se a gente deixou de abordar aqui alguma coisa em relação ao projeto, fique à vontade para suas considerações finais. Bem, primeiramente eu quero agradecer mais uma vez aí a oportunidade que nos foi feita por intermédio do Marcos, TV Viana, pelo senhor, tá? Em termos aqui esse espaço para debatermos sobre não só a questão desse projeto de lei, mas fomos agraciados aí por poder falar em diversos assuntos. Estamos sempre em pé a ordem na Câmara Municipal para aquilo que for ao alcance dentro da envergadura das nossas possibilidades legais, para trabalhar sempre por uma sociedade mais justa, por uma sociedade mais fraternal, por uma sociedade mais igualitária. Então, muito obrigado e me colocando sempre aí à disposição. Nós é que te agradecemos, Tiago, pela disposição de estarmos conosco aqui hoje, falando para os nossos cidadãos. Eu espero que nós conseguimos atingir o objetivo desse quadro, que é Cidadão Fique por Dentro. Espero que você, cidadão, tenha ficado por dentro. E até a próxima. E TV Viena, você está aqui.